me dispus a fazer esse vídeo por uma razão bem simples, que é a explicação, que é também eu não posso deixar de dizer também que é a exortação para aqueles que conhecem a palavra do Senhor. Para quê? Para que lide com muita prudência e diligência, né, quando se trata da palavra do Senhor. Coisas que eu já começo aqui com uma crítica, coisas que infelizmente quem tem uma visão pragmática da palavra de Deus não vai pensar duas vezes em forçar um texto, em distorcer um texto para atingir seus objetivos ou simplesmente para agradar os líderes de suas denominações. Eu não tenho nenhuma responsabilidade com líderes de denominações para forçar um texto, para chegar ao ponto de forçar um texto, para chegar ao ponto de dizer que a Bíblia diz, sem a Bíblia dizer, ou que a Bíblia não diz quando ela diz. E o texto que quero ler é aqui em Hebreus capítulo 2 e o versículo do 1 ao 4. Eu vou ler aqui numa Bíblia de Genebra, né? Essa Bíblia de Estudo de Genebra, que é a versão Almeida revisada, né? João Ferreira de Almeida revisada, não, atualizada, que nos diz assim: por esta razão importa que nós apeguemos com muita firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviamos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelo que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios, vários milagres e por distribuições de dons pelo Espírito Santo, segundo a sua própria vontade. Bom, aqui no texto aqui fala um pouquinho diferente, que é a João Ferreira de Almeida Revista e Corrigida, essa aqui que você está vendo aqui na tela. E também dessa vez eu não coloquei aqui a câmera porque eu estou no notebook. Então, o que acontece? Quando eu parto desse princípio, eu quero aqui falar dessa palavra aqui, ó, dons do Espírito Santo. Quando se trata de dons do Espírito Santo, a gente já pensa logo em profecia. Muitos já vêm logo com os dons de falar em línguas estranhas. Não, tem vários dons, né? Nós temos os dons, né, ministeriais, temos os dons pessoais. Nós temos os dons citados em 1 Coríntios, que são curas, milagres, profecia, discernimento de espírito, fé, amor e outros mais. Interpretação de línguas e, claro, o falar também em línguas. Não sou um defensor assíduo desse dom, mas eu sou defensor daquilo que a palavra de Deus diz. O que diz respeito a essas coisas, a questão dos dons, eu vou estar lendo, eu vou começar a ler aqui no 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 ao verso 11, que nos diz assim. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4 ao 11, que nos diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades de serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade na realização ou nas realizações, mas o Senhor, Deus, é o mesmo. É quem opera tudo em todos. Todos quer dizer aqui todos os santos, não quer dizer todas as pessoas, né? O versículo 7 diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, ou seja, do ensino,
E há outro segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, né? Que aí você vem a pregação. Há outro no mesmo Espírito a fé. Há outro o mesmo Espírito os dons de cura. Olha aí os dons de cura, gente. Há outra operação de milagres. Há outros profecia. Há outros discernimento de espírito e há outros a variedade de línguas, não é em línguas estranhas, mas em variedade de línguas, e há outro capacidade de interpretar as mesmas, mas um só é o mesmo Espírito e realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Isso aqui é 1 Coríntios, capítulo 12, o verso do 4 ao 11. Então, o que eu gostaria de começar falando é, eu não entendo como é que pode alguém não levar em consideração esse versículo aqui, ó, o versículo 3 do capítulo 2 de Hebreus, que está escrito assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos... Olha, vê só mais um assunto aqui, não é a questão, mas vê um assunto aqui, começando. Por que começando? Porque o Senhor trouxe as boas novas para os judeus. Ele não trouxe para os gentios, mas ele, quando morreu e ressuscitou, ele começou ali com os gentios. Teve um ou outro gentil que ele começou trazendo, mas ele encarregou, ele dispôs Paulo, o apóstolo Paulo, como apóstolo dos gentios, coisa que as igrejas não querem saber. Elas preferem ficar entre Marcos, Mateus e Lucas, porque é mais fácil de confundir as pessoas, é mais fácil de forçar as pessoas a dar o dízimo, a fazer jejum forçado e coisas do tipo. Só que aquilo ali é coisa da lei. Mas voltando para cá, coisas da lei não pode ser praticada nos dias de hoje como lei, porque se você faz a lei, segundo está escrito em Gálatas 3:10, você está debaixo de maldição. Mas voltando para cá para o texto, diz assim, ó, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. E o versículo 4 continua, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Essa interrogação aqui, ó, essa interrogação aqui, na maioria absoluta das traduções não tem essa vírgula aqui, tá? Só para esclarecer. O que eu quero dizer é o seguinte: quem é contra dons, quem é contra dons do Espírito, primeira coisa, ele está muito errado, porque a Bíblia diz lá em Apocalipse, eu vou estar deixando o versículo aí, que quem tirar, que seja um tio, a menor expressão que há na Bíblia, um tio da Bíblia Sagrada será tirado a sua parte da árvore da vida, e quem colocar alguma coisa nas escrituras será colocado as pragas que existem no livro do Apocalipse sobre essa pessoa. Então o que pode acontecer em tudo isso? Bom, por que alguém sonega? Essa é a palavra que eu vou utilizar para não estar machucando ninguém. Por que alguém sonegaria um dom do Espírito Santo que está na Bíblia e esse alguém diz que não está? Bom, primeira coisa, eu vou dizer pelo menos 3 coisas aqui que pode estar acontecendo. Primeiro, essa pessoa não pode ser que eles não tenham, ou essas pessoas não tenham o conhecimento desse dom. Eu quero acreditar que todos têm, mas todos os pregadores têm. Mas pode ser que alguém esteja pregando contra esse dom, dizendo que ele não existe, quando na verdade ele não sabe de fato que ele existe. Uma outra razão seria por imprudência, saber que ele existe, e por uma razão própria, de vaidade própria, ele está sonegando esse dom. E uma outra é bem mais perigosa, que é para favorecer, essa pessoa está mentindo, forçando o texto.
quando nenhum registro da Bíblia Sagrada eu encontrei, e se existe alguém, bote aí, por favor, me avise, me diga, para eu não mentir, para eu não ficar contra aquilo que a Bíblia é a favor. Me diga se os dons do Espírito Santo, algum dele, por menor que as pessoas achem, ele foi abrogado. Eu creio que todos os dons falados aqui na Bíblia, aqui em 1 Coríntios, aqui em Hebreus, ou mesmo que seja 1 Coríntios 12, ou 1 Coríntios 13, ou 1 Coríntios 14, ou Efésios capítulo 4, se algum desses dons eles foram revogados, então alguém me diga aí, por favor. Mas que eu saiba, nenhum deles foi. E o deles, né, lá em Efésios capítulo... Não, deixa eu terminar o comentário aqui, voltando aqui os comentários. Então, quando você olha esse versículo aqui, né, e você vê o que o apóstolo aqui, ele começa dizendo aqui no capítulo 2 de Hebreus, ele diz: portanto, convém-nos atentar com muita, ou mais, nesse caso aqui na minha outra tradução, que ela diz muita diligência, mas aqui é com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nós viemos a desviar dela. Então, como é que alguém, um líder de igreja, um pregador de igreja, ele lê 1 Coríntios 12, né, do 4 ao 11, ele lê 1 Coríntios 13, do 1 até o 13, ele lê 1 Coríntios 14, do 1, né, do versículo 1 ao versículo 19, ao versículo 25. Como é que um pregador vai ler Efésios capítulo 4, do verso, você pode começar no verso 1, mas do verso 8 em diante, e me diz que os dons foram revogados? Eu não consigo entender o que dá na cabeça de alguém, né? Tem pregadores aí, eu não vou citar nomes, claro, por questão de ética, e também eu posso ser processado se eu fizer isso. E são pastores que eu admiro bastante, são pastores de grande conhecimento, pastores de nível internacional, pastores que não são um semi-analfabeto como eu sou, um semi-analfabeto bíblico. Eu me considero um semi-analfabeto bíblico, mas esses homens dizem que os dons de apóstolo, apostólicos, os dons de profecia, por exemplo, o apóstolo lá morreu com Paulo. Mentira! A Bíblia não diz isso em lugar nenhum. Eu não vi um versículo citar esse assunto. Porém, a profecia, que é o segundo dom que Deus disse, de cima para baixo, é primeiro o apóstolo, segundo o profeta. Só para você entender. Diz que os profetas não existem mais. Profeta é aquele que lê a Bíblia e interpreta. Não, aquele ali é o intérprete, é o conhecedor, que tem discernimento da palavra. Mas o profeta é aquele que traz a palavra de Deus revelada para a igreja. O sacerdote é aquele que é condicionado a levar o povo a Deus, seja como ministro de louvor, seja como em uma oração, seja em uma pregação. Esse é o papel sacerdotal de um sacerdote. Mas aquele que tem revelações de Deus, aquele que tem a palavra de Deus revelada em sua boca e traz ao povo, esse é chamado de profeta, ou o homem ou a mulher que tem o dom de profecia. Então, assim, eu vejo com tristeza, na verdade, esse tipo de coisa, porque não existe. Os dons de cura ficaram na época de Paulo. Os dons de línguas não existem. Isso é uma mentira. Isso aí é falar em línguas de outros países, dialetos de outros lugares, de outros povos. Mentira. Aí você está falando, em 1 Coríntios fala de dialetos, fala, no versículo 14 fala, verdade. A Bíblia fala em uma língua que era dialeto de outro povo, fala, que você vai encontrar isso em Atos dos Apóstolos, no Pentecostes, verdade? Verdade. Mas quando se trata
de 1 Coríntios, capítulo 13, aí você está falando de uma língua da qual o próprio apóstolo diz que ninguém lembra, não, ninguém conhece essa língua, a não ser que tenha o dom de interpretar. Perdão, eu falei 1 Coríntios 13, é 1 Coríntios 14. Eu vou estar lendo agora para você na seguinte ordem, do versículo 1 ao 4, para você entender. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Olha como o apóstolo começa o capítulo 14. O apóstolo Paulo começa o capítulo 14. Mas principalmente os que profetiza. Pois quem fala em outras línguas fala não aos homens, senão a Deus. Ou seja, quem fala em línguas estranhas, ele está em uma conversa, em uma oração com Deus. Prosseguindo, visto que ninguém a entende. A parte C do versículo diz assim, e em espírito fala em mistério. Ponto. Eu vou ler de novo na narrativa direto para você entender, para que as pessoas que têm dificuldades de entender. Olha o versículo 2. Pois quem fala em outras línguas não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala em mistério. O versículo 3 diz, mas o que profetiza fala aos homens, edificando e exortando e consolando. O que fala em outras línguas, isso já estou no versículo 4, o que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica, mas os que profetiza edifica a igreja. Então, cabeça dura, como é que pode a Bíblia falar que quem fala em línguas edifica-se a si mesmo e quem profetiza edifica a igreja, e alguém com a igreja gigantesca, não só no Brasil, não só na América do Sul, não só nas Américas, fala que os dons de língua não existem, fala que o dom de profecia é que lê a Bíblia. Mentira! Muita gente na igreja é usado em dons, é usado em profecia, mas não é profeta. Mas existe o dom de profetizar, o dom de profecia. Quem fala em línguas, edifica-se a si mesmo. Quem profetiza, edifica a igreja. Foi mais que provado, se é que alguém aí acredita na Bíblia. Foi mais que provado em que os dons continuam a existirem. Versículo 5. Aqui, versículo 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitaria? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciências, ou de profecia, ou de doutrina. Então, todos esses dons, eles existem, eles permanecem, eles continuam a existir. E porque alguém vem e fala que eles não existem. Não existem. Bom, vou voltar aqui à questão de que para você sonegar um desses dons, para você sonegar, e isso eu estou falando de igrejas grandes, eu não estou falando de igreja de fundo de quintal, de porão de casa, eu não estou falando de igrejinha de bairro que começou ali, só tem uma igreja, eu estou falando de igrejas que tem no exterior, que tem em alguns lugares na Europa, que tem alguns lugares na América do Norte, que tem alguns lugares na África, e que anda falando essas besteiras, essas bobagens, essas burrice. Por que burrice? Porque burrice é mais que isso, é tolice. Porque se a Bíblia diz que sim, e eu estou provando aqui, né? Estou provando aqui biblicamente, então por que alguém diria que esse dom não existia? Para se beneficiar? Sim, claro, não é para outra coisa. Vamos lá para Efésios capítulo 4, do versículo 8 em diante. Olha só que riqueza de detalhe a gente vai ver aqui. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Aqui, na medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo, isso é Jesus, levou cativo o cativeiro e deu dons
aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão também o que desceu. O que tinha descido. Tá aqui a versão. Estou com a versão aqui, mas estou com a Bíblia de Genebra no colo e estou com uma versão de Genebra na cabeça. Antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Olha que interessante aqui, ó. E ele mesmo deu uns para, aí são os dons ministeriais, para apóstolo, são dons, tá, gente? Outros para profetas. Quem foi que disse aí mesmo que profecia tinha acabado? Me prove aí na Bíblia. Outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. Para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Bom, para não me prolongar mais nesse vídeo, eu quero dizer o seguinte: se você não crê no que a Bíblia diz, eu vou voltar para Hebreus, de onde eu parti. Se você não crê nos dons espirituais, para que você prega a Bíblia? Para que você prega e diz e quer viver só os evangelhos, quer viver só, né, os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos eles foram reduzidos em 2. Mateus 22, 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em um conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentado, lhe perguntou: Mestre, qual o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então deixa eu te falar uma coisa: não é o sábado que é a lei, não é o jejum que é a lei, não é o jeito de se vestir, a circuncisão. Se tu cumpre esses 2 mandamentos, tu cumpre os mandamentos bíblicos. Tu amando a Deus com todas as tuas forças, todo o teu entendimento, todo o teu coração, e ao próximo como a ti mesmo, cumprirás todos os mandamentos, todos os que a Bíblia fala. Entre mandamentos e ordenanças são 613. Nenhum dos homens da lei, que queria viver a lei, consegue, porque a Bíblia diz que quando você tropeça em um só pecado, você é culpado de todos. Lá em Gálatas capítulo 3 e o verso 10, diz que aquele que pratica as obras da lei se põe debaixo de maldição, porque nós vivemos na graça, nós não vivemos de lei. Então, o que convém a nós é ser diligente. A João Ferreira de Almeida aqui, essa aqui. Por isso convém atentar mais diligentemente para as coisas que ouvimos, diz essa outra tradução aqui. Então o que acontece? Para que a gente entenda que o Senhor não só testificou a salvação daqueles que Ele chamou através de milagres, de maravilhas, de sinais, mas também Ele deu dons do Espírito Santo distribuindo por sua própria vontade. Então fica aqui a questão, fica aqui eu deixo também aqui na Bíblia os versículos que eu falei sobre a questão do Apocalipse, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão descritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que está escrita
neste livro. Bom, se você quer dizer que dons não existem, se você quiser dizer que todo mundo é profeta só porque lê a Bíblia, se você quiser dizer que os dons de cura, milagres, falar em línguas, beleza, alguém falou em línguas e estava endemoniado. Sim, alguém também pregou a palavra, também estava endemoniado, alguém entrou na igreja e estava endemoniado, alguém estava fazendo o que você faz, que você julga aí fazer e também estava endemoniado. Isso aí vai existir o tempo todo, até porque estamos no meio dos endemoniados. Se você for julgar dessa forma, então você não vai viver a Bíblia. Porque muitos lá no centro de Macumba, eles leem a Bíblia. No Candomblé se lê a Bíblia. Em outros lugares que fazem a maldade se lê a Bíblia. Estão endemoniados. Você deixou de ler a Bíblia por isso? Ou a sua revolta, a sua ira, por causa de lugares que você passou, te fez cegar, te fez ficar tolo ao ponto de sonegar, de tirar, de retirar ou de botar coisas na Bíblia que ela não tem. Os dons existem de fato. Que queira você ou não.